Amados, abra sua Bíblia com a minha. Eu quero, em poucas palavras, ser boca de Deus. Eu entendo que não vai ser pelo muito falar, mas vai ser pela manifestação do Senhor. Já faz alguns dias eu estou em consagração a Deus, e eu sei que a palavra de hoje, ela me custou um preço, e eu não quero ser meia boca, eu quero ser boca inteira naquilo que Deus tem para esta noite. Desde já, quero agradecer o carinho das irmãs, me dar também uma toalhinha. Ontem eu estava com tanta vontade de ter essa toalhinha, e hoje quando eu ganhei, até coraçãozinho eu fiz. Amém? Deus abençoe. Maravilha. Muito bonita a produção. Deus abençoe com David e uma Sheila, que estão fazendo aí toda essa produção. Deus abençoe. Esses serão um de muitos trabalhos que vocês vão fazer para a glória de Deus. Amém? Eu quero nesta noite convidar você a abrir em 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero respeitar o tema, e eu vou falar sobre o tema nesta noite. E eu entendo que você que está na fiação entende que Deus tem um propósito nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo de número 7, a parte B. E você vai dizer junto comigo, mas você vai dizer como quem já está no Pentecoste, viu? Amém? Vamos juntos? Pois o homem... Vamos juntos, gente, vem comigo. Vamos lá? Tem gente aqui dentro hoje? Então vamos lá. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos agora com o ensaio, vamos todos juntos? Espírito Santo, eu entendo que o Senhor marcou o encontro conosco. E é interessante que quando o Senhor marca um encontro, a festa ela é diferente. E eu entendo que, olha quantos dias o médico já está lá em casa em jejum, em oração, buscando para que acontecesse o que está acontecendo aqui nesses dias. Ontem eu estive aqui, e o quanto eu saí daqui impactado, o quanto eu saí daqui renovado, o quanto eu senti a tua glória, e me arrependi de não ter trago lenço ontem, Senhor, porque tem cultos, Deus, que a gente não tem noção do que a gente vai sentir naquele culto, e eu não tinha noção do quanto eu ia sentir a tua glória como senti aqui ontem. E eu entendo que o Senhor tem um porquê para esta noite. E eu entendo que o Senhor tem uma fala para nós. E assim nós te adoramos na autoridade do nome do teu Filho Jesus. Toma minhas palavras, eu sou apenas um instrumento. Assim como esse microfone sem a voz ele não serve para nada, assim sou eu sem a tua palavra. Mas que nesta noite o Senhor possa falar conosco. Eu só espero, Senhor, que na segunda-feira, quando esses irmãos aqui estiverem ainda jantando, lá na segunda-feira, eles possam lembrar do que o Senhor vai falar aqui hoje. Eu quero te pedir isso, Senhor. Se a palavra que tu me deu é o Senhor que me deu, nós vamos sair daqui diferente do que quando entramos. Eu entendo a unção que o Senhor me deu ali no cenáculo em Israel. Eu entendo quando eu orei ao Senhor ali, falando ao Senhor o meu dilema, e quando o Senhor falou que mudaria algumas coisas no meu chamado. E nesta noite eu só quero ser boca do Senhor. Eu não tenho privilégios, ó Deus, nenhum de estar aqui. Não tenho, não sou privilegiado por estar aqui pregando, porque essa palavra ela não é minha, essa palavra é tua. Se tem alguém aqui que é digno de ser privilegiado, esse alguém é o Senhor. E privilegiado é aquele que ouve a tua palavra, porque a tua palavra ela gera em nós vida, gera em nós um novo nascimento. E nós queremos, ó Deus, que nesta noite nós saiamos daqui não como alguém que não nasceu de novo, mas eu quero que essas pessoas que aqui vieram saiam daqui com o intuito: eu nasci de novo, eu estou para dar fruto, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o motivo que fez você vir aqui hoje?
Qual é o motivo que veio você vir aqui hoje? Diga comigo, acertar o alvo. Hoje eu quero estar subordinado a um título que eu trago: acertando um alvo com propósito. Vamos de novo falar? Acertando o alvo com propósito. Porque muitas vezes você vai ver muita gente acertando o alvo, mas só para jogar, e não vai ter um porquê daquilo. E hoje nós vamos entender que para todas as coisas no reino de Deus existe uma resposta. Pode tomar assento aqueles que podem. Quando eu abro a minha Bíblia neste livro de 1 Samuel, não tem como eu deixar de ler 2 Crônicas, capítulo 2. Porque quando eu abro a minha Bíblia falando da história de um dos homens de Belém de Judá, eu estive em Belém de Judá. Belém de Judá, na época de Jessé, era uma cidade pequena, uma cidade meia parte camponesa e uma outra parte de soldados, porque Judá passou por uma crise econômica. Quem conhece a teologia, a história do povo de Israel sabe, e o que restou para aquele povo era ou cuidar de ovelhas, cuidar do campo, ou se ingressar ao exército de Israel. Todavia, para se ingressar no exército de Israel, tinha que ter altura, tinha que ter peso e teria que ser uma pessoa chamado para a guerra. Então, eu vejo aqui um personagem, um homem que tem pelo seu nome Jessé. A história diz que o pai dele era Obed. Ele era um belemita, ele era alguém que fazia parte da tribo de Judá. Diz a história que ele era alguém de um nome no cenário da época, porque alguém que chegava a ter 7 filhos e 2 filhas moças, era alguém que estava oferecendo ao governo daquela época uma força de combate. Tente imaginar se em cada casa tivesse 7 homens prontos para defender a sua nação. Então, nesta época, quem defendia uma nação era reconhecido, os seus filhos eram honrados, ele tinha uma chance de ser reconhecido pelo rei da época. Mas neste cenário, eu entendo aqui que Jessé, ele tem alguns filhos. O primeiro filho caçula dele chama-se Eliabe, o primogênito. O segundo filho dele é Abinadab. E aqui a Bíblia diz sobre esse momento dele gerar esses filhos. Você vai ver aqui que o terceiro é Natanael, o quarto é Radai, e o quinto é Ozem, o sexto é Ozem, e o sétimo é Davi. A Bíblia também fala das 2 filhas em segundo livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo de número 16. A Bíblia diz que o nome da irmã de Davi era Zeruia, e a mais velha Abigail. A Bíblia nos traz a noção desses 9 filhos. A numerologia da Bíblia não traz muita história sobre acerca das mulheres daquela época, porque as mulheres não eram contadas. Desde a saída do Egito, desde a saída do exílio babilônico, as mulheres não eram contadas. Então eles contavam mais os homens, porque existia um sentimento de contar pela quantidade de homens que havia. É tanto que os irmãos entendem que a saída do Egito, a Bíblia fala sobre 600 mil pessoas, mas juntando mulheres e crianças e jovens abaixo de 21 anos, havia mais de 3 milhões de pessoas. Mas entendendo a história de Jessé, eu vejo aqui Deus agora olhando para a casa de Saul. E quando Deus olha para a casa de Saul, a Bíblia diz que o próprio Deus o rejeita. Agora tente imaginar quando Deus rejeita alguém e ninguém entende. A Bíblia diz que Deus visita ao profeta Samuel.
Eu tive o privilégio de ir a Ramã, capital do profeta Samuel. Eu tive o privilégio de ir nas montanhas e subir na casa dele, aonde ele morava. A lenda dizia que ao redor da sua casa tinham pés de castanhas, e eu tive o privilégio de ir lá e comer as castanhas, porque são castanhas milenárias que existem lá até hoje. E eu tive o privilégio de sentar debaixo de uma daquelas castanheiras e comer algumas castanhas. E me lembraram que o profeta Samuel sentia ao se sentar ali. E eu pude ver, queridos, que da casa do profeta Samuel até Belém havia uma distância, não tinha-se carros, não se tinha algum meio de transporte veloz, eram transportes feitos por camelos, por animais, por trações, mas enfim, o que me chama a atenção aqui é a decisão de um profeta Samuel descer até a casa de Jessé sem ele saber quem era a pessoa que Deus estava escolhendo para assumir uma condição que ainda era futurista. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, ele não tem com ele essa questão do tempo. A questão do tempo, queridos irmãos, ela está enquadrada muito ao relacionamento humano. Nós nos preocupamos: quando será? Que dia vai acontecer? Como vai ser? Deus não tem esse negócio. Porque eu, como pesquisador e como teólogo da Bíblia, formando ali os alunos do IBADES, dando aula ali no segundo ano, eu estava explicando para eles que Deus, quando resolveu fazer as escritas, principalmente a escrita do hebraico, Deus decidiu escrever o hebraico da direita para a esquerda. Pastor Valdeir, o que o senhor está me dizendo? O português é escrito da esquerda para a direita. Agora, Deus, ele resolve trazer uma língua que ela não é escrita da esquerda, e sim da direita para a esquerda. Nisso nós entendemos o quê? Que eles começam lá no fim. Se você abrir uma página de um livro como este, você vai ver que essa língua, a página número 100, se o livro for 100, vai estar no início, e a página número 1 está lá na frente. Eu procurei o Rabino e quis perguntar a ele por que é isso, e ele falou assim: é porque Deus, ele é o El Shaddai. Eu falei: me explica isso aí. Ele falou assim: Deus é criador. Então quem cria sabe o projeto do começo, sabe o projeto no meio e sabe como que está concluído. Vocês não entenderam? Eu vou traduzir e vou trazer esmiuçadinho para você. Sabe o que é? Deus, ele como arquiteto, como projetista, como construtor. Não estou falando do universo, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da minha, eu estou falando da prole que existe neste planeta. A Bíblia diz que antes da formação do ventre, Deus já te conhecia. No ventre da sua mãe, o texto diz que eu te santifiquei. Então entenda você que se ele te conheceu antes de você ser formado, tenta imaginar se ele não sabe toda a sua história. Porque para Deus passado, presente e futuro é a mesma coisa, porque para ele não tem tempo. Pastor, então o senhor está querendo me dizer que Deus sabe o final da minha história? Claro que sim. Deus, ele sabe, e o intuito de Deus é fazer com que a sua vida, quando você chegar às vitórias, quando você chegar às conquistas, você compreenda que para você chegar em algum lugar, você teve que passar por fases, você teve que passar por etapas, você teve que passar por alguns sofrimentos, você teve que passar por algumas lágrimas. É por isso que por vezes existem fases da nossa vida que, se nós lembrarmos, nós choramos de novo, porque nos causou sofrimento, nos causou dor, nos causou agonia, nos causou pânico, nos causou traumas, nos causou insônias, nos causou falta de apetite, nos causou marcas. Nós somos marcados por fases.
O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Então você dá para entender que para você estar onde você está hoje, você necessitou de passar por fases. Só que hoje você pode falar: ai Deus, obrigado, porque olha o que eu já passei, Senhor, para ter chegado até aqui. Pastor, é como se eu pudesse ver a minha história de trás, da direita para a esquerda. Quem já parou para refletir isso? Por que hoje você pode ver a tua história como está hoje e ver como você começou, e você pode dizer assim: meu Deus, que aflição, eu não quero nem o meu pior inimigo. Quem já disse isso alguma vez? Senhor, o que eu já passei, eu não quero nem por meu pior inimigo. Porque existem caminhadas nossas que ninguém suportaria passar por elas. É por isso que alguém olha para você e diz assim: a sua vida é uma bênção, a sua vida é suave. Mas se você pegar e falar assim: e aí, você está à vontade? Eu estou. Tem tempo? Tenho. Então, eu tenho aí X anos de vida. Eu quero que você escute eu falar para você um pouquinho sobre todo o meu sofrimento. Eu quero te dizer que quando você começar a falar, a pessoa vai olhar para você e falar: mas você suportou tudo isso? Sim, para eu estar na condição que você está vivendo hoje. Queridos, há um preço, há um desafio, há uma carreira a cumprir. Eu vejo aqui Jessé pegar seu chifre de azeite, descer de Ramã e descer até Belém. Belém é uma cidade baixa, e ele vai até lá. É interessante que Deus manda ele ir até a casa de Jessé. E a Bíblia diz que quando ele chega até a casa de Jessé, o texto diz aqui que ele se encontra com um dos filhos de Jessé. E quando ele vê o filho de Jessé, ele já bateu o olho e falou: Deus, obrigado. Eu não sabia que ia ser tão demorado, mas foi muito rápido, Deus. Porque quando ele olha para o primeiro que ele vê, ele se alegra. Porque ele, quando olha para Eliabe, ele consegue ver em Eliabe as características de alguém que poderia assumir o reino de Israel. Tente imaginar você, quando você julga à primeira vista, quando você está indo a um determinado propósito, e a primeira coisa que você quer fazer é ganhar tempo. Então, quando você quer ganhar tempo, você não quer muito indagar, você já quer logo no fast food. Vem cá, rapidinho, é pronto, está acabado, já vou derramar o azeite, é para derramar azeite, já está aqui, quem é? É esse aqui, já derramou o azeite, porque eu tenho que voltar, porque eu moro longe. Só que com Deus não é diferente. Deus não tem forno elétrico, Deus não tem micro-ondas, Deus não tem escada rolante, Deus não tem helicóptero nem avião a jato. O negócio de Deus é no degrau, no degrau, no degrau, no degrau, no degrau, no degrau. O negócio de Deus é lento. Pastor Valdeir, mas lá veio sobre esse negócio de novo. Irmão, quando ele olha para o filho mais velho, ou primogênito, como queira, ele olha e diz assim: é ele, moço forte, moço bonito, soldado de guerra. Só que quando ele vai, o Senhor chama a atenção dele, e o Senhor diz para ele: Samuel, Samuel, não atendes para a aparência dele. O moço era alto, forte, chama atenção, mas o Senhor está dizendo: não olhe para a altura dele. Senhor,
esse aí eu tenho rejeitado. Gente, tem muitas pessoas querendo assumir ou até querendo ser escolhidas, mas Deus os rejeitou. É rede furada, é rede que vai precisar ainda de ser tratada, e Deus não queria pôr ele ali. O Senhor diz para ele: eu não vejo como o homem vê. Irmão, o homem vê na aparência, o homem vê na robustez. Deus é diferente. Deus olha o teu coração, Deus olha o teu sentimento. O texto diz aqui: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu estou vendo o coração. Quando Deus está falando que Ele vê o coração, Ele está falando: eu vejo a intenção. Deus, Ele está chamando a Samuel, porque Samuel era um profeta, ele não foi ali por acaso. Deus não falou com alguém para pegar uma botija de azeite e ungir qualquer um, porque para fazer na vida de qualquer um, a gente pega qualquer um que estiver na rua, a gente pega o mais perto que tiver de nós. Só que Deus não quer mais perto. A Bíblia diz que Samuel chega para Jessé e fala: mas vem cá, os teus 6 filhos homens, Deus está me dizendo aqui que não é eles, mas vem cá, você só tem 6 filhos? Rapaz, homem para batalha, negócio pesado, é esses aí. Mas pelo menos me diga uma coisa: acabou-se os mancebos? Ô querido, pode até alguém te pôr do lado de fora, pode até alguém dizer assim: olha, você não tem vez não. Só que tem um negócio. A Bíblia fala que ele tinha mais um filho. Esse filho não podia ir para a guerra, era de pequena estatura, era ruivo, era alguém que o pai preferiu que cuidasse de rebanho. Cuidar de rebanho na época em que o exército de Israel estava chamando e pagando bem. Para você ter uma noção, o dinheiro em Israel atual chama-se shekel, e ele vale por R$1, e o salário mínimo lá é 6.000 reais, ou 6.000 shekels. Um soldado israelense não ganha menos do que 8 a 10 salários mínimos. Então calcule de 8 a 10 vezes 6.000, só para você ter uma noção. Então, quem era do exército de Israel nesta época era alguém de patente, era alguém de autoridade, era alguém que tinha crédito. Agora, quem cuidava de ovelhas, irmão, olha, acho que nem salário mínimo tinha direito, porque quem cuidava de ovelha era aquela pessoa que não poderia ir para o melhor emprego na época. Só que a Bíblia diz, queridos, que Deus nesse quadro, Ele resolve mudar o programa. Você deu para entender aí ou ainda não entendeu? Aleluia. A mensagem é: acertando o alvo. Deus, Ele não errou quando escolheu você. Aleluia. Vou repetir de novo: Deus, Lívia, não errou quando escolheu você. Você consegue dar glória? Consegue? Deus, Ele está dizendo: eu não errei por ter escolhido você. A Bíblia diz, irmãos, que foi Deus que escolheu. E quando Deus escolhe, Jessé chega e fala: mas é um garotinho, está no campo, está cuidando de ovelha. Irmãos, quem falou com Samuel para não ungir foi Deus. Então Samuel chega aqui e fala: ó, nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não Deus, Ele tem algo para fazer, e o Senhor está dizendo: eu só vou fazer quando chegar a sua vez. É menino,
eu espero ele crescer. Eu não me importo com o tempo, eu não me importo com ontem, nem com hoje, nem com amanhã. Eu espero o menino crescer. Eu só saio, eu só sento na mesa, eu só vou me alimentar, eu só vou consagrar, eu só vou abençoar quando o menino... Eu imagino aquele menino suado, com cheiro de ovelha, acostumado a podar a ovelha, acostumado a cuidar do rebanho que o seu pai havia confiado. Quando ele chega, brincalhão, quem sabe, alegre, porque diz o texto que quando o profeta Samuel olhou para Davi, viu que além dele ser ruivo, ele era de gentil aspecto. Eu vou traduzir esse negócio para você. Irmão, sabe o que é alguém de gentil aspecto? É alguém alegre, é alguém feliz, é alguém que tem shalom. Sabe o que é shalom? Shalom significa completo. Davi não estava no exército, Davi não ganhava muito dinheiro, mas Davi era shalom. Shalom, irmão, é completo. Shalom é plenitude. Davi estava cheio da graça de Deus. E quando ele veio, era todo alegre, todo feliz. Manhã já deve ter corrido nele e falado: meu filho, a bênção hoje não é para Abinadab, não é para Ramã, não é para Natanael. Olha a bênção hoje. Olha, eu não sei não, hein? Parece que a bênção é tua. Deus mudou o negócio. E a bênção não está vindo mais para o primogênito, está vindo para o caçula. Mãe, o que a senhora está falando, mãe? Meu filho, primeiro vamos para a mesa, porque o negócio hoje está forte. Irmãos, quando Davi olha o profeta não ia na casa de qualquer um, irmãos. Profeta, para ir, ele só tinha dois motivos: ou para entregar o juízo de Deus, ou para entregar uma bênção. Ou era para trazer guerra, ou era para trazer paz. Então Davi já conhecia a história, porque a criança, desde o Antigo Testamento, ela era inculcada com a história dos hebreus, com a história de Israel. Então Davi sabia qual era o motivo. E quando ele olha: pai, o que está acontecendo? Os irmãos tudo apavorados. Irmão, tenta imaginar, irmão. Chega alguém para honrar 7 filhos, ou 9 com as 2 meninas. E daqui a pouco passa-se todo mundo, e quem está com o direito de derramar o azeite pergunta se tem mais alguém. Oh, querido, como é que não estavam aqueles irmãos de Davi naquele dia? Talvez está acontecendo com você a mesma coisa. Tem gente roendo os dentes, tem gente querendo te pegar, tem gente querendo que você não venha, tem gente torcendo para o leão te pegar no caminho, tem gente torcendo para o urso te comer vivo. Só que tem um negócio. Aleluia! Lá vem uma turminha de ovelha, tudo sorrindo, com a boquinha reganhada, e meu garotinho com cabelinho vermelho, oh glória a Jesus, com o cajado brincando com elas e chamando elas pelo seu nome. Alguém que desde a infância já sabe cuidar. Deus não está chamando qualquer um, Deus está chamando quem tem prazer com o rebanho. Deus tem chamado e escolhido com quem tem amor. Deus não está vendo como o homem, porque o homem tem as suas exigências. O homem valoriza mais o que ele vê do que a intenção. Olhe para você ver que os casamentos que mais estão sendo destruídos são dos artistas. Porque afinal de contas eu tenho que escolher alguém à minha altura. Alguém não vai pelo coração, ele vai pela aparência. E o que é de casamentos destruídos? Porque pessoas que não pediram direção ao Senhor. Deus estava querendo
trazer uma aliança ali naquela casa. Só que aquela aliança era uma aliança futurista. Deus estava querendo sacramentar uma consagração. Então, como Deus sabia que era futurista, Ele não queria alguém velho. Ele queria um moço. Ele queria alguém que não estava preocupado em matar ou tirar a vida de alguém, mas ele estava preocupado em levantar alguém que tinha prazer em cuidado. Ele queria levantar alguém que, enquanto as suas ovelhas estavam pastando, comendo, ele fosse alguém que pudesse pegar a sua harpa e louvar a Deus. Deus estava querendo pegar alguém, como o Salmo 23, versículo de número 5, quando o salmista Davi, ele escrevendo o salmo, ele diz assim: eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que Davi ele fala: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos? Sabe por quê? Porque Davi, ele está se vendo como um pastor, e ele está aqui atrás e as suas ovelhas estão se alimentando. Então Davi está falando assim: onde é que tiver um pastor com um cajado na mão, pode vir os lobos, pode vir os lobos. Eu estou com o cajado, então eu protejo meu rebanho. Ovelhinhas, pode comer tranquila, não precisa comer como cão, doido, estressado, procurando. Não, pode comer de cabecinha baixa, porque vocês estão comendo na mesa. E vocês estão comendo na presença dos lobos. Só que tem o seguinte: eu sou o pastor de vocês, eu estou com um cajado. Então o cálice de vocês transborda. Significa o quê? Saciedade. Vocês vão comer até se saciar, até a boca. Deus estava querendo alguém que cuide. Deus estava atrás de alguém que não tinha medo. A Bíblia diz, queridos, para mim diminuir a conversa, que vocês conhecem esse texto, Deus queria chamar alguém que pelo seu rebanho ele estaria disposto a matar urso. Irmão, menino franzininho, derrubar um urso, isso é pouco. Deus estava disposto a chamar para um desafio quem estava disposto, ou quem já tinha matado leões. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Samuel não hesita, ele derrama o azeite. Irmão, se eu sou profeta nesse dia, eu derramo um litro todinho, irmão, até molhei todinho assim, ó. Já que é para ungir, deixa eu fazer um negócio completo, Jesus. Depois que ele unge, ele sai dali entendendo: eu fiz o que Deus mandou. O tempo, irmãos, não demora. A Bíblia diz, queridos irmãos, que se levanta uma guerra, levanta-se um rumor de guerra. A Bíblia diz que a nação de Israel, ela é a nação que mais tem inimigos no planeta na sua época. E se levanta um grupo, um exército numeroso, e eles escolhem um guerreiro. Quem era o exército que estava guerreando contra Israel? Quem lembra? Quem era? Os filisteus. Já não era de hoje que lutava contra a nação de Israel. E mais uma vez, eles queriam lutar e tirar de Israel o seu rei. Diz a Bíblia que eles vão lá em Gate e pegam um homem por nome de Golias. Esse camarada, ele tinha mais 4 irmãos. Um dos seus irmãos era bizarro, porque ele tinha 6 dedos em uma mão, 6 na outra, 6 em cada pé. Então dá para você entender que ele não era de 20 dedos como nós, ele era de 24 dedos. Diz a lenda que eles eram enormes. E a Bíblia diz que esse homem gritava o tempo inteiro: não há homem em Israel. Lá estava os 6 irmãos de Davi, e nenhum deles
se manifestou desde o primeiro dia. A história diz que só podia ter informação quem podia. Então Jessé, ele fala: meu filho, deixa o teu rebanho aí, vou deixar alguém cuidando, vai levar queijos para o capitão de 1000 e para os teus irmãos, vai levar pão de cevada. Eu logo vejo que Davi parece que ele era mineirinho, porque para levar queijo naquela época, ele vai. Davi parece que ele é entregador de recado. Parece que Davi, aqui nesse texto, ele é um office boy do seu pai. Querido, não te ligue não com o que andam pensando de você. Não te ligue para quem está te vendo agora. Existe um plano, e este plano já está começado, já está nos planos, já está no início. A Bíblia diz que ele vai. Quando ele chega lá, ele escuta um camarada enorme gritando no meio de um exército, e ele grita: e aí, vou ficar aqui até que dia? Não tem homem, não. Davi olha assim e fala: mas vem cá, esse cara está gritando aí por quê? A guerra não já era para ter começado? Meu pai já estava pensando que já estava acabando a guerra e nem começou? Não, porque a lenda dizia que antes de começar uma guerra tinha que ter uma batalha entre dois, e o cara estava lá esperando. Saul falou: daqui da minha casa eu não saio, porque o camarada, desde a minha juventude, eu não vi ninguém derrubar Golias. A Bíblia diz, queridos, que Davi olha para ele e fala assim: quem é esse incircunciso? Ou quem é esse atrevido para zombar de Deus? Gálatas 6:7 diz assim: de Deus ninguém zomba. Pode zombar de quem você quiser, mas nunca zombe de um homem de Deus. Pode zombar de quem você quiser, nunca zombe de uma mulher de Deus, por menor que ela seja. Davi olha e fala assim: mas esse camarada não está zombando contra vocês, ele está zombando contra o exército do Deus vivo. Irmãos, a notícia boa longe. Saul fica sabendo que tem um menininho corajoso. Saul fica sabendo que ele já lutou com o leão, que ele já lutou com o urso, para defender o rebanho. Saul logo imagina: vem cá, se esse menino, ele, para defender a ovelha, ele matou o leão, esse camarada aí não é nada, manda eu chamar o menino. Quando Saul olhou, falou: rapaz, mas leva para a mão, mas os teus irmãos dão 4 de você. O que você veio fazer aqui? Olha, eu sou Davi, sou lá de Belém, sou filho de Jessé, que tenho aqui meus 6 irmãos, eu sou o 7º, minhas 2 irmãs foram lá ajudando a mamãe. Só que tem o seguinte: eu sou pastor, eu aprendi a amar tanto as ovelhas que meu pai me deu, que tem, porém, eu defendi as ovelhas matando o urso, eu defendi as ovelhas e eu matei agora esses dias o leão, e esse gigante aí não é nada não. O que você está falando, rapaz? Você matou o leão. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte: entra dentro daquela armadura ali, que aquela armadura foi a última batalha que eu tive, porque dá que o cara te quebra todinho, desmiúça. Eu estou numa situação difícil com teu pai, você é menor de idade. Faz o seguinte, entra aí. Irmão, tenta imaginar um menino franzino, um menino magrinho, ele entra dentro de uma armadura que não era dele. Deus, ele é tão fiel que Deus está te guardando para você não entrar na armadura de ninguém. Pastor Valdeir, me traduz isso aí: entrar na armadura dos outros. Sabe o que é? A Bíblia diz, queridos, que Saul prepara a armadura. Sabe por que Saul preparou a armadura e deixou na sala? É porque Saul é orgulhoso. Saul é orgulhoso. Saul é prepotente. Saul, ele é covarde. Sabe o que ele faz? Ele faz: entra aí. Porque se aquela armadura Davi conseguisse ir, e Davi conseguisse derrubar Golias, ele ia dizer que só venceu porque estava na minha armadura. Ele só venceu porque eu ajudei. Ele só venceu porque eu dei condições.
irmão, Deus tem horas que Ele não vai permitir você necessitar de armadura. A armadura de Saul é de Saul, de Maria é de Maria, de João é de João. Davi, já que você não quer, pega pelo menos a espada. Não precisa não, eu já tenho uma ferramenta. É mesmo? Tem ferramenta? Lá tem uma ferramenta. Rapaz, eu derrubei o leão, foi com uma pedra. Eu sei lá no Ribeiro pegar umas pedras bem roliças. Eu quero ver quem fica de pé com uma pedrada dessa. É mesmo, rapaz? É. E Davi descobre então e vai lá e pega as pedras já selecionadas. A Bíblia diz, queridos, que quando Davi chega perante a Golias, Golias deve ter olhado e deve ter dado gargalhada. Você não tem homem em todo Israel? Outra vez, o profeta viu a aparência. Golias também, ele está olhando para a aparência. Eu entendo aqui que talvez você está aqui nesta noite, você já perdeu bons empregos porque alguém olhou para a tua aparência. Eu estou aqui falando para pessoas que talvez já perderam casamentos. Eu estou aqui falando para pessoas que já tiveram grandes perdas por causa da tua aparência. Eu me olhava no espelho quando eu era solteiro e eu falava: Jesus, me perdoe, mas eu nasci dos avessos. Eu falei: meu Deus, por que eu nasci tão feio assim, Jesus? Mas não foi que um dia a Cida olhou para mim e falou: você é tão lindo. Eu não tinha nada para oferecer. Eu falei: não é que eu estou ficando bonito, Jesus? Deixa eu pôr em ordem a postura, porque a grande verdade, irmãos, que quando Deus olha e vê graça em você, a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Não importa o que vai acontecer. Davi sai, os irmãos de Davi ficam: ei, e as ovelhas, rapaz? Vai logo embora. Eu vou embora assim, depois que eu trazer a cabeça desse incircunciso. A Bíblia diz que Golias olha para ele: rapaz, eu vou te pegar e vou te destruir todo, e vou te jogar para as feras do campo. Você vai ser ração de animal hoje aí, de pássaro. Davi olha para ele, e Davi só fala com ele o seguinte: toda a congregação de Israel vai saber que o Deus vivo está aqui. Davi olha para ele e fala: você vem contra mim com lanças, com espada, com varapado, mas só que tem porém, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Tem horas que a gente não está vencendo porque nós carregamos marcas. Eu sou o que as pessoas acham que eu devo ser. Não, Senhor, você não é capaz. Eu sou tão incapaz porque todo mundo está falando. Eu tenho ausência de beleza. Eu estou tão feio porque eu tenho. Todo mundo diz que eu não sou tão bonito assim. Todo mundo está falando que eu nem sei falar direito. Então, querido, vença em o nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus, ele era baixinho, menos de 1,70 m. E é verdade mesmo. Todo aquele pessoal de Belém era baixinho. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha ausência de beleza, para que ninguém desejasse. Mas sabe o que ele fez? Ele venceu lá na cruz. E está, olha quantos vencedores tem aqui, porque Deus quis usar alguém que não era bonito. Deus não está nem aí por beleza. Deus está aí pela intenção do coração. Beleza aos olhos de um, e marcas de sofrimento pelos teus olhos. Quantas vezes as pessoas estão te vendo também, mas dentro de você tem marcas de um sofrimento.
Davi vai lá, e quando ele está lá ainda se resmungando, Davi já preparou a funda. Oi, irmãozinho, vem mais pra frente aqui. Você é o Golias, vem pra cá. Você é de azul, vem, é você. Você vai ser meu Golias aqui. Vem pra cá, vem. Isso. Aleluia. Fica aí, porque eu não preciso que você fique muito perto para me te acertar. Você zombou, tá zombando, tá brincando. Todo Israel vai saber hoje que existe um Deus neste lugar. Você não vai cair para trás, não. Você vai cair para frente. Vai lá, ó. Fica aí, porque quem ganhar pedrada não consegue levantar. Por que está com o meio corpo levantado ainda? Eu vou dar outra pedrada, Jesus. Por que a cabeça ainda não está no chão? Ei, se levantar a cabeça eu dou outra, Jesus. Interessante, Messias, a lei da gravidade diz que se eu ganhar um impacto frontal, a tendência é eu ir para frente ou para trás? Só que com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Estão zombando de você, não estão acreditando. A Bíblia diz em Gênesis 12, verso 3 e 4, que aquele que abençoar será abençoado. Aquele que abençoar será abençoado. Aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. Querido, não amaldiçoe aqueles que se levantam contra você. A semeadura tem validade. Entendeu? Fique em paz. Ele amaldiçoa. Davi não ousa amaldiçoá-lo. Davi vem com um propósito. Quando ele cai, Davi vai lá com a espada. Davi vai lá com a espada. Imagina a dificuldade, né? Você acha dificuldade? A dificuldade era dele cair, irmão. Não tinha homem corajoso. Nem Saul, que era considerado o homem mais forte da época, teve coragem, porque Saul dizia: desde a minha tenra idade, quer dizer, eu desde criança, eu estou vendo esse homem e os seus 4 irmãos ganharem todas as batalhas. Saul não acreditava. O lindo é quando ninguém acredita. Glória a Deus! Deu para entender? O lindo é quando ninguém acredita no que Deus é capaz de fazer por intermédio de Deus. Rapaz, o meu irmão que não é. Quem é ele agora? Agora ele é meu irmão. Rapaz, não é que ele tá vindo com o negócio lá, rapaz. Bola não é. Bola que não é. O que é aquilo? Rapaz, ele tá arrastando, de tamanho que era grande a cabeça do camarada. Ele tá vindo com a cabeça de Golias. Saul se levanta, vem para fora do palácio e diz: o quê? O menino derrubou o gigante com uma pedra e está trazendo a cabeça. A história que tinha era: meu Deus, agora vai pegar fogo, a guerra vai começar. Não. A lenda dizia o quê? Se o guerreiro intermediário perdesse a batalha, todo o exército tinha que recuar e tinha que deixar as armas.
Sabe qual é a notícia que chega lá em Gate? Golias foi morto por um menino. Glória a Deus, glória a Deus. Golias foi morto, missionária Cida, por um pastor Glória a de Deus. ovelha. Aí eu chego para você aqui agora para minha conclusão. Eu chego aqui numa conclusão. Sabe por que Davi enfrentou o maior monumento da época? É porque ele tinha um alvo. Sabe por que Davi enfrentou o gigante de Gate? Era porque ele tinha um alvo. Sabe qual era o alvo de Davi? A coroa. Sabe qual era o alvo de Davi? A coroa. Sabe qual era o alvo de Davi? A coroa. Sabe qual era o alvo de Davi? A coroa. Saúl me manda! Ei! Quem derrubar Golias, eu dou o direito de casar com a minha filha. Dou isenção de imposto, dou isenção de tributo, e vai morar no palácio. Davi olhou assim, falou: Senhor, não sei lutar não, só sei jogar pedra, só sei derrubar leão e derrubar qualquer bicho que for querer comer minhas ovelhas. Mas já que eu vou estar mais perto dessa tal coroa que tu ungiste a minha cabeça, e tu diz que eu vou controlar esse palácio, e que eu vou ser o governador, que eu vou ser o presidente, que eu vou ser o rei desse negócio, é o seguinte: por causa da coroa, sabe o que Davi está olhando? Davi não vê o gigante. Sabe o que Davi vê? Um trampolim. Você não está entendendo não? Vou repetir para você. Davi não está vendo o gigante. Quem sabe o que Davi está vendo? Um trampolim. Vou repetir de novo, Débora. Davi não está vendo o tamanho do homem Golias. Ele está vendo o tamanho do trampo. Quanto mais alto for o trampolim, mais fácil vai chegar no palácio. Deus prometeu uma coroa. Deus prometeu um reinado. Deus disse: você vai ser o meu rei. Então ele entende: poxa, vou ganhar filha, vou ganhar isenção. Alabaxúria, Elésio, Alabacanta, Alabaxúria. Meus irmãos, tem muita gente não vencendo porque não tem alvo. Tem muita gente não vencendo porque não tem foco. Tem muita gente não vencendo porque só está vendo as dificuldades dos seus tamanhos. Aprenda a olhar para a dificuldade e saber que essa dificuldade pode ser o trampolim. Ele errou o alvo? Ele errou o alvo? Por que ele não errou o alvo? O desejo de chegar na promessa. Uma irmã chegou para mim um dia na sede: pastor, estou revoltada, angustiada, perplexa, eu estou quase endemoniada. Eu falei: misericórdia, o que é que te fizeram? Ela falou: desde criança Deus vem falando de promessa na minha vida, e olha, até hoje não aconteceu, então eu vou me adiantar. Eu falei: não te adiante, porque isso pode atrasar ainda mais a promessa. Pastor, então por que não aconteceu? Eu falei assim: é porque você não tem alvos. O tema que foi escolhido é: o meu alvo é Cristo. Davi entende que o alvo dele era o palácio, não desprezando as ovelhas, porque afinal de contas ele tem que voltar para casa para dar resposta.
Mas ele entende que até ele assumir tudo que Deus havia prometido, teria um tempo. Mas ele não abriu mão da oportunidade de acertar o alvo. Significa o quê? Que existem momentos na vida de um escolhido que ele não pode errar. Paulo diz: eu estou prosseguindo para o alvo. Então, se você tem um alvo, você tem que prosseguir. Davi, ele não ganha ali, Saul vai lá e alisa a cabeça dele e já dá logo a filha e põe ele. Não, irmão. Em vez de Saul pegar e falar: rapaz, você agora é meu filho, porque você está casando com minha filha, então a partir de agora eu vou te tratar como filho. Não, Saul trata ele como inimigo. Saul começa a ter inveja. Aquele que ajudou agora passa a ser perseguido. Mas Davi não se importa, porque o tamanho da promessa será o tamanho do meu foco em chegar no alvo. Eu estive lá em Israel, fui na casa do rei Davi, fui no palácio, ele missionária Cida, e até hoje se guardam as roupas que Davi usava. Lá tem um museu na casa de Davi. Pasmem vocês, irmãos, na história de Israel ninguém morreu e foi enterrado na cidade. Todos foram enterrados no vale dos ossos secos, que Ezequiel viu a visão. Lá tem um vale enorme. O vale está aqui e do outro lado é o Monte Sinai. Então o vale está entre o Monte Sinai e a cidade antiga. Mas é interessante que até hoje os arqueólogos e a história judaica não sabem explicar, porque os judeus, eles tinham uma noção que ninguém poderia ter contato com um morto, principalmente quem era judeu de sangue, porque eles entendiam que depois da morte a pessoa segue-se o juízo. Então ninguém tem que ter muita preocupação com quem já morreu. Tanto que Jesus diz assim: desde que os mortos sepultem os mortos. Mas quando Davi morre, eles não têm ele como qualquer um, eles enterram ele dentro da sua casa, dentro do palácio. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Davi, ele não só foi diferença quando estava em vida, até depois de morto, eles colocaram ele em uma das salas do seu palácio. Os filhos de Davi foram enterrados no vale. Davi não. Davi foi enterrado dentro do palácio. Eu vou traduzir isso para que você entenda. Os nossos sonhos e as promessas de Deus nunca vão morrer do lado de fora. Elas vão existir dentro desta casa, dentro desse tabernáculo. Nós fomos formados de células. Dentro desses milhões de células que tem o nosso organismo, eu fui fazer uma rápida pesquisa para concluir essa mensagem, e eu cheguei a uma das questões onde os biólogos, onde a ciência descobre que nós temos um exército dentro deste corpo. Temos um exército, irmãos. Esse exército é chamado de anticorpos. São bactérias criadas no nosso organismo desde a formação do ventre. Bactérias que nós atraímos do ventre da nossa mãe. Essas bactérias, elas te ajudam. Entenda você que se você não tivesse essas bactérias orgânicas, uma gripe lhe mataria. Sabe por que uma pessoa tem câncer e ela não morre logo que tem o câncer? Porque tem bactérias que trabalham, que elas se multiplicam e elas vão lá naquelas questões daquela enfermidade. É por isso que uma pessoa com tuberculose não morre logo em seguida. Aquelas bactérias, elas se multiplicam e defendem, ajudam aquele organismo para uma cicatrização de uma ferida, de uma cirurgia. Enfim, eu descubro aqui que as mesmas bactérias são elas mesmas que depois que você morre, elas conseguem consumir toda a carne.
Elas não consomem só carne, elas consomem as medulas dos ossos. Eu fui na exumação do corpo do meu pai, e quando eu fui lá, eu vi o meu pai com as mãos assim, o esqueleto inteirinho, e toda a roupa seca nos ossos. E quando foram tirar os ossos, todos os ossos se soltaram. As mesmas bactérias, elas ajudam para que este corpo só fique o pó. Mas pode ficar o pó, mas sobre aquele pó, e quem lembrar de quem é que está ali, vai ter lembranças que não foi um derrotado, não foi um frustrado. Eu chego na casa de Davi, eu não vejo outra coisa, eu vejo uma estrela. O túmulo de Davi grande, tem uns 3 metros assim por 1,5 metro de altura, com a bandeira de Israel, e lá tem uma grande estrela. Eu chego e pergunto, mas por que isso? Davi, ele é considerado por uma estrela, alguém que teve alvo, alguém que teve objetivo, e até depois da morte, a nação inteira reconhece ele como um grande rei. Você não entende? Eu quero repetir de novo. Pode acontecer o que acontecer com você, você tem que se preocupar com as lembranças que você vai deixar para trás. Jesus está buscando a sua igreja. Esse mundo vai ter que olhar para você e ver assim: aquele ali não se apostatou da fé, aquela ali ela não se apostatou. Mas por que não se apostatou? Porque enquanto esteve em vida, teve alvo. E aí você vai poder voltar lá no tema e dizer como Paulo disse: eu acertei tanto o alvo que eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, todavia eu consegui guardar a minha fé, e o que me resta é a coroa. O que me resta é a coroa que o justo Senhor me dará naquele dia. Davi, ele só acerta o alvo porque ele sabia que tinha 2 coroas. Davi sabia que tinha uma coroa no palácio e que tinha uma coroa na eternidade. É por isso que no Salmo 51 e verso 10, Davi, ele expressa para Deus e fala: Senhor, cria em mim um coração puro. A partir do momento que houver pureza na sua vida, você sabe que quando as batalhas aqui se findarem, existe uma coroa para aqueles que acertaram o alvo.